Vamos falar agora do item 5, indicadores. Um dos pontos mais importantes aqui do treinamento, tá? Indicadores. Vamos começar com um dos principais, que é o volume, tá? Os indicadores clássicos da análise técnica são basicamente divididos em 3 tipos: rastreadores de tendência, volumétricos e osciladores ou de movimento. O elemento mais importante, o volume, tá? Então o volume é o raio-x dos preços, nos permitindo diagnosticar aquilo que a vista não alcança, não enxerga, que está por trás da aparente saúde do mercado. Exemplo, né? Se a gente tem 2 restaurantes, o preço do cardápio ali são parecidos, só que um restaurante está lotado e o outro está vazio. Qual que você vai escolher desses 2? Pela lógica, o que está cheio, concorda? Se todo mundo está naquele restaurante, o preço é o mesmo do restaurante do lado, significa que aquele restaurante tem uma comida melhor, muito provavelmente, né? Então, aquele primeiro restaurante que está cheio provavelmente atende os requisitos necessários para você ter ali uma boa refeição, na qualidade, no custo-benefício. Então, quanto maior o volume entrando numa tendência de alta, significa que aquela tendência permanecerá. Quanto maior o volume entrando numa tendência de baixa, também significa que aquela tendência permanecerá. Então, a principal função do volume é de confirmar ou não o que está acontecendo com o preço. Não faz sentido o preço estar subindo, né, e o volume está caindo. Não é uma queda sustentável, melhor, não é uma alta sustentável. Vai chegar um ponto que com aquele volume fraco, qualquer pressão vendedora vai fazer com que o ativo corrija, tá? Então, volume crescente tende a confirmar o movimento. O volume decrescente, força do movimento é duvidosa, questionável, tá? Esteja um ativo rompendo uma resistência ou testando uma zona de suporte, o volume assume um papel primordial, então, para determinar se uma entrada é válida ou não. Rompimento sem volume costuma denotar o quê? Um falso rompimento, né? Uma retomada sem volume, uma retomada precipitada. Se nós tivermos um rompimento que não se confirme pelo volume, provavelmente a gente vai ter um rompimento falso sendo confirmado mais para frente. Toda e qualquer sinalização acompanhada do volume, então, acima da média, não deve ser desprezada. Se a gente está vendo um ativo subindo, rompendo resistências com volume crescente, significa que há mais interesse, que há mais compradores e que aquela tendência provavelmente será confirmada. Agora, se acontecer ao contrário, se um ativo começa a romper resistências com volume caindo, decaindo, significa que aquilo é um movimento talvez manipulado, né? Um movimento que não vai se sustentar. E aí ela pode ter acontecido um rompimento posterior falso, tá? Então, além de avaliar a intensidade com que esses movimentos estão ocorrendo, também pode ser utilizada para confirmar determinada sinalização ou antecipar alguma divergência, tá? Podemos citar aqui como divergência também giro financeiro e movimentação dos preços se comportando de forma inversamente proporcional. Então, não faz sentido um ativo estar subindo com o volume financeiro caindo, tá? Exemplo, temos aqui o exemplo de Lojas Marisas, a Mar 3. Veja que ela estava trabalhando numa zona de congestão aqui bem clara entre fevereiro e abril, né? Testando topo, testando fundo, topo, fundo, topo, fundo, né? Com volume baixo, abaixo da média, com exceção de um ou outro candle, e de repente entrou volume e teve um rompimento forte. Veja só, aqui no início de abril entrou um volume, rompeu facilmente essa resistência aqui, essa região de resistência, e deu uma pernada de alta. Na correção, o que aconteceu? A correção caiu o volume, e isso é saudável para manter a tendência, ou seja, na pernada de alta aumenta o volume, na correção diminui, que foi o que aconteceu, e depois, na hora que ela bateu aqui na média, veja só, encostou na média móvel e subiu novamente. O que aconteceu com o volume? Subiu. Mostrou-se uma correção saudável, ou seja, na correção não teve muita venda, na retomada entrou novamente força compradora. Então isso é um exemplo de correção de tendência sustentável.
Entrou volume, rompe resistência. Correção, cai o volume. Na retomada, o volume volta a aumentar. Temos que confirmar o volume também de giro financeiro em relação à quantidade de negócios, principalmente em ações que não têm muita liquidez. Tá? Por quê? Se a gente tem um volume alto, mas uma quantidade de negócios que não representa aquele volume, a gente pode estar falando ali de uma ordem direta, né? Como a gente chama de Zé com Zé, e isso pode levar também um falso rompimento, porque foi uma falsa ilusão de compradores entrando. Teve uma negociação direta de Zé com Zé ali, corretora para corretora, que fez aquele volume entrar no papel, mas não foram vários compradores, né? Foi uma ordem direta, por exemplo. Isso faz com que esse movimento não seja confirmado, o volume não seja confirmado. Então, quando a gente fala de giro financeiro, que representa o nível de atividade do mercado, nós também devemos utilizar a quantidade de negócios para confirmar, né, esse movimento. Então, o baixo volume demonstra essa baixa participação dos investidores e o pequeno comprometimento financeiro com o movimento. O alto volume demonstra investidores atentos e ativos. Então, é obrigação verificarmos o giro financeiro, se o giro financeiro bate com o número de negócios, se apresentam comportamentos simétricos. Isso a gente tem que fazer especialmente em ações, como citei, de baixa liquidez, que pode ocorrer. Você nunca vai acontecer isso numa Petrobras, numa Vale, em bancos grandes, mas ações que têm pouca liquidez, é essencial que nós confirmemos o número de negócios com o giro financeiro. Se só o giro financeiro tiver subido e o número de negócios continua baixo, pode ser uma falsa impressão de aumento de volume, tá? Então, sempre lembre de olhar essa relação giro financeiro versus quantidade de negócios em ações com baixa liquidez, tá? Vamos falar de um indicador aqui bem interessante, bandas de Bollinger. O criador foi John Bollinger, que utiliza o desvio padrão dos últimos períodos para calcular a distância das linhas acima e abaixo do preço, tá? Então aqui é uma explicação rápida do que é o desvio padrão. Ela é uma medida de quantos preços variam nos últimos períodos. Então vamos supor que o preço de uma ação ficou entre 10 e 11 reais, enquanto outra ação ficou entre 5 e 15. O desvio padrão da segunda será muito maior e, consequentemente, as bandas de Bollinger vão estar muito mais afastadas na segunda ação do que na primeira. As bandas são calculadas com uma base numa média móvel simples, tá? De 20 dias costuma ser o padrão, mas pode ser alterado. Mas se você entrar na sua ferramenta de análise gráfica, tá? E colocar bandas de Bollinger, ela já vai sugerir como padrão o desvio de 20 períodos, a média móvel de 20. Tá? Como se comporta a banda superior e inferior dessa média móvel? Então, é a média móvel simples de 20 dias mais 2 vezes o desvio padrão de 20 dias. Assim como a banda inferior também. Média móvel simples de 20 dias menos 2 vezes o padrão de desvio padrão de 20 dias. Então, veja que nessa fórmula são usados esses dois desvios padrões, mas você pode alterar esse parâmetro caso você entenda que seja necessário, caso você veja que em papéis específicos, em ativos específicos, faça mais sentido. O próprio Bollinger, ele sugere alterações para adequar ao estilo da análise. Por exemplo, se você quer uma análise de mais longo prazo, ele sugere usar desvio 2.1 desvios com 50 períodos. E no curto prazo, 1.9 desvios com 10 períodos. Tá? Outra análise aqui das bandas de Bollinger, fundos em W. Tá? Então, os fundos em W, ou fundos duplos, como a gente costuma chamar, são consequência de análise de trabalho de outro grafista chamado Arthur Marius, que identificou 16 padrões com formato W, e as bandas de Bollinger permitem justamente identificar esses padrões. Esses fundos em W são formados por uma tendência de baixa seguida por 2 reações. Existem 4 passos para identificar um fundo W com as bandas de Bollinger. Primeiro,
Uma baixa é formada onde a mínima em geral está abaixo da banda inferior. Então veja esse exemplo. Houve o estresse da banda de Bollinger e teve um fechamento abaixo aqui da banda, tá? 2. Ocorre um rebate em direção à banda do meio. Então, rebateu aqui até a média. 3. Ocorre uma nova baixa, onde a mínima está acima da banda inferior. Então, caiu de novo, só que a mínima, agora dessa vez, não estressou a banda inferior. Fechou aqui dentro da banda de Bollinger. E 4. O padrão é confirmado com a arrancada de segunda baixa, ocorrendo o rompimento de uma resistência. Então veja que nós podemos marcar a resistência desse repique que houve aqui. Depois ela vinha fazer uma nova queda, ela veio e rompeu essa resistência de forma aqui bem convincente, tá? Então essa é uma das utilizações da banda de Bollinger, analisar um fundo em W, tá? O próprio criador, né, Bollinger, juntou outras 22 regras que ele e outros investidores observaram, né? Ele disponibilizou nos seus próprios estudos, né? E aqui estão algumas das dicas aqui, das regras, né? Então, 1. As bandas de Bollinger determinam valores relativos de preços altos, banda superior, e baixos, banda inferior. Então, como eu falei para vocês do exemplo da temperatura, tá? Se está um estresse da temperatura lá em cima, é provável que ela volta a testar as médias. Um exemplo oposto. É muito improvável que no mês de fevereiro, em Piauí, a gente tenha uma semana de 15 graus. Qual a probabilidade de ficar 5 dias em 15 graus no Piauí no mês de fevereiro? Podemos dizer que é próximo a zero, concorda? Então, se isso ocorrer, significa que haverá sim uma retomada dessa temperatura às médias. A mesma coisa o preço. Tá? Quando há o estresse muito grande das bandas, a tendência é que ele volte para testar as médias. Estes preços relativos podem ser usados para comprar o movimento dos ativos e o movimento deste indicador auxiliando nas decisões de compra e venda. 3. Indicações podem ser derivadas em conjunto com outros indicadores complementares, como os de momento, de volume e de força de mercado. 4. As bandas de Bollinger estão na categoria de indicadores de volatilidade. Não devem ser utilizados com outros indicadores dessa categoria. 5. Bandas de Bollinger podem ser utilizadas para determinar padrões gráficos como topos em M e fundos em W. 6. Cruzamentos ou encontros do preço com as bandas não são sinais de compra ou venda por si só. 7. Durante uma tendência, seja de alta ou de baixa, o preço pode e irá cruzar com as bandas superior e inferior. 8. O fechamento dos candles fora das bandas de Bollinger é um sinal de continuação de tendência e não de reversão. 9. Os padrões de 20 períodos na média móvel e 2 períodos padrões são somente padrões. Eles devem ser alterados e adaptados para diferentes mercados. 10. O cruzamento do preço com o meio das bandas de Bollinger, a própria média móvel simples de 20 períodos, não deve ser considerado como o melhor indicador de uma nova tendência, e sim como nível intermediário de confirmação. 11. Quando o número de períodos é ampliado, o número de desvios padrões também deve ser aumentado. 2,1 desvios para 50 períodos, 1,9 desvios para 10 períodos. A média móvel utilizada é a simples porque a fórmula do desvio padrão também existe uma média simples. Isso garante consistência aos cálculos. 13. As bandas de Bollinger podem ser utilizadas na grande maioria das séries de preços, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. 14. As bandas de Bollinger não fornecem uma sinalização constante. Ao invés disso, elas identificam as estratégias onde o vento pode estar a seu favor. Então, aí são algumas dicas, algumas regras do próprio criador desse indicador das bandas de Bollinger, tá? Médias móveis. Aqui é um indicador muito importante, onde a gente pode derivar muitos setups para surfar os movimentos de preço. A média móvel simples é uma média de preços dos últimos N períodos. Ela dá igual importância para os preços considerados, porém, a média móvel exponencial ela dá um pouco mais de importância aos preços mais recentes, mesmo considerando todos os preços do período escolhido.
Então, por exemplo, a média móvel exponencial de 9 períodos, ela reage prontamente às fortes movimentações do ativo. Média ideal para a condução do trade, um stop móvel. Tá? Média móvel aritmética de 21 períodos. Essa média mostra o viés direcional do ativo. Ela atua muito bem como zona de suporte e resistência e é ideal para perceber quando o papel está esticado. Ou seja, o papel ultrapassou 10%, a distância do preço para a média ultrapassou 10%, já começa a significar que aquele ativo está com uma sobrevenda, no caso da queda, ou sobrecompra, né, no caso da alta. Média móvel aritmética de 200 períodos é a média mais observada por touros e ursos, né? Ou seja, quem quer ficar na posição comprada, quem quer ficar na posição vendida. Na sua superação ou perda, serve como forte gatilho operacional. Ela é muito eficaz como zona de suporte e resistência também. E tem sua eficácia ampliada quando ela está flat e afastada da MM21. Então vocês podem verificar, usando esse indicador média móvel de 200, quando ela está flat é muito difícil ela ser rompida de uma vez só. Geralmente repica, né, nessa média antes dela poder perder o suporte, ou tem uma correção quando ela bate nessa média, quando ela está numa tendência de alta, para depois tentar fazer o rompimento. O que nós temos que fazer então? Evitar operar contra a direção das médias 9 e 21. Exceção feita aos trades contra a tendência. Quando a 9 e a 21 estão subindo, compras permitidas. 9 e 21 caindo, vendas permitidas. Ativo esticado. Então, evitar compras em papéis muito afastados da média móvel de 21, ascendente. Evitar vendas em papéis muito afastados da média móvel de 21, descendente. E redobrar a atenção se a distância a distância da 21 em relação a 200 também for grande. Então, pode indicar que o papel está muito sobrecomprado. MM21 ascendente é importante ponto de suporte, esteja acima ou abaixo da MM200, não importa a sua direção. MM21 descendente é importante ponto de resistência, esteja acima ou abaixo da MM200, não importa a sua direção. Um setup que é muito utilizado para quem opera também mais no longo prazo é o cruzamento da média móvel de 50 períodos para cima da média móvel de 200 períodos, que é chamada de Golden Cross, ou cruz dourada. É um movimento aí denotado como movimento comprador, um movimento bullish de virada de tendência de baixa para alta. Tá? E o contrário, o cruzamento da média móvel de 50 para baixo da MM200, é o chamado Death Cross, cruz da morte, denotando um movimento bearish em relação a uma possível virada de tendência, ou seja, saindo numa tendência de alta para uma tendência de baixa. Então, os exemplos aqui que eu dei, primeiramente no Ibov aqui semanal, o Golden Cross, e petróleo aqui, Brent, semanal, um Death Cross, tá? Falando um pouquinho da MM9, então, em movimentos de congestão, lateralização, ela perde a relevância. Por quê? Porque a média móvel responde muito rápido, a média móvel de 9 períodos exponencial responde muito rápido aos preços. Quando os preços estão em congestão, ela vai ficar constantemente inclinando para cima e para baixo. Tá? Já em condução do trade, ela é muito boa. Veja aqui no exemplo. Tivemos uma lateralização. Quando rompemos a resistência, veja que ela testou aqui algumas vezes, tá? A média móvel, e ela foi utilizada aqui, para quem entrou nesse trade, para levar o trade. Somente quando ela virou para baixo a média e perdeu a mínima do candle que virou para baixo é que a pessoa sairia da posição. Então, quem entrou no Petrobras, por exemplo, nesse rompimento, se conduziu pela média móvel exponencial de 9, só estoparia aqui. Por quê? Porque ela virou para baixo e perdeu a mínima desse candle. Então, a pessoa sairia da região aqui dos R$20, tá? E só zeraria aqui nos R$27. Depois ela inclinou para baixo também, a pessoa poderia entrar na venda aqui e conduzir o trade na venda, só estoparia depois desse candle aqui que virou a média móvel exponencial para cima e rompeu a máxima. Então a pessoa entraria
por volta aqui dos R$25, conduziria esse trade e sairia aqui por volta dos R$22,50, R$22,80. Tá? Então ela é muito interessante para a condução de trade, períodos mais curtos, diário, 60 minutos, 15 minutos. É muito interessante a média móvel exponencial de 9 períodos. Tá? A média móvel simples de 21, então ela ajuda a a identificar os preços esticados demais. Esse exemplo da própria Petrobras, tá? Então vemos que nesse caso, quando a média inclinou para cima, em determinado período, os preços ficaram bem afastados da média móvel simples de 21. Quem estava conduzindo o trade aqui poderia também pensar em zerar a posição, né? Visto que estava sobrecomprado. O que o ativo fez? Ele fez uma lateralização, tá? Por quê? Porque realmente estava esticado em relação à média móvel de 21. Veja que quando ele virou para baixo também, né, deu um trade bem interessante aqui, ó. Então, quem entrou numa venda da virada da 21 aqui nesse candle, conduziria o trade até novamente haver a virada aqui da tendência. Então, ela é muito interessante, a média móvel simples de 21 períodos, para condução em periodicidades maiores, diário, semanal, mensal. Quando a média móvel de 9 e de 21 estão descendentes, então as vendas são permitidas. Podemos vender sem medo. Quando elas estão ascendentes, podemos comprar sem medo. É muito difícil o papel perder imediatamente a sua tendência nessas condições. A MM200, média móvel simples de 200 períodos, mostra a tendência primária com clareza. Tá? Se nós pegamos um gráfico semanal aqui, veja, toda vez, YouTube, tá? No exemplo de YouTube aqui, toda vez que o ativo veio tocar e fazer um teste da MM200, ele retomou a tendência de alta. Veio testar estressar 200, retomou. Testar estressar, retomou. Todo mundo aqui, tá, que estava interessado em manter uma posição de longo prazo para YouTube, o que ela fez? Na hora que tocou na MM200, comprou. Comprou sem medo de ser feliz. E deu várias oportunidades. De 2008 para cá, estocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Tá? Ainda está muito longe aí de tocar, né, nessa média de 200. Se acontecer, com certeza, quem tem posições mantidas para longo prazo vai encher o carrinho, vai comprar sem medo de ser feliz, tá? Veja que YouTube já está bem afastado aqui das médias móveis de 200. Se um dia ela vier tocar, certamente será uma compra clara, tá? Média móvel de 200 períodos costuma separar aí ursos de touros. Então, quando falamos de média móvel exponencial de 9, média simples de 21 e de 200 ascendentes ou mesmo descendentes, nós temos uma tendência poderosa. Tá? Se elas estão ascendentes, compras claras permitidas, a tendência provavelmente vai continuar de alta. Se elas estão descendentes, vendas permitidas, a tendência provavelmente continuará de queda. Outro indicador muito importante é o IFR, Índice de Força Relativa, ou em inglês RSI, Relative Strength Index. Então o IFR é um indicador plotado em uma nova área, normalmente abaixo do gráfico principal. E esse indicador ele varia a cada período dentro de um intervalo de 0 a 100, enquanto o preço do ativo, índice ou commodity varia livremente seguindo suas características. Assim, esse indicador é plotado no mesmo intervalo, data inicial a data final, e mesma periodicidade gráfica que o ativo, acompanhado, porém, em escala diferente. Então, o indicador de índice de força relativa possui apenas um parâmetro, que é o número de períodos a ser utilizado em sua fórmula. Geralmente, nós utilizamos o gráfico de 14 períodos, tá? No IFR, calculado junto à cotação de Petro 4 aqui no exemplo. Tá? Veja aqui que enquanto Petrobras nos 15 minutos estava caindo, nós tivemos uma divergência aqui altista.
O índice de força relativa estava subindo. Isso é mais um indicativo, essa divergência altista no IFR, de que o ativo iria mudar a tendência de baixa para alta, e foi o que aconteceu. Veja que ele veio numa pernada grande de queda, o IFR já mostrava aqui uma divergência altista, e foi o que aconteceu. Ele passou da tendência de queda para a tendência de alta. Tá? Essa divergência pode ser observada nessa imagem, oscilando entre 70 e 30, a zona confortável de compra de um papel. Tá? Então, se um ativo passar dos 70 no IFR de 14 períodos, ele começa a indicar sobrecompra. Tá? A gente tem que ficar atento e verificar que haverá uma possível correção. Se ele ficar acima de 70. Se ele ficar abaixo de 30, indica que há uma possível sobrevenda e o ativo irá fazer um repique. Foi o que aconteceu. Veja aqui nesse gráfico de Petrobras que o ativo, essa região aqui marcada em roxo, delimitada, é entre 70 e 30. Veja que o ativo caiu bem abaixo dos 30, tá? E montou uma divergência altista. Então significava que a correção era iminente, né? Há um repique, uma virada de tendência de baixa para alta era iminente porque o ativo estava sobrevendido. Tá? Existem também dois tipos de IFR. O primeiro é chamado de Wilder, em referência ao Alice Wilder, que desenvolveu um indicador e publicou um livro sobre ele em 78. E o segundo chamado Cutler, que aperfeiçoou o indicador posteriormente. O Cutler, que é o mais comum, utiliza médias simples, enquanto o Wilder utiliza médias exponenciais em sua fórmula. Outro indicador, o MACD, Moving Average Convergence Divergence, ou, traduzindo para português, convergência e divergência de médias móveis. Então, ela utiliza três elementos principais. A média exponencial de 26 dias do preço, média longa, a média exponencial de 12 dias do preço, média curta, média exponencial de 9 dias do próprio MACD, chamada de linha de sinalização. Quando o MACD maior que zero, neste caso, então, a média móvel de 12 dias é maior que a média de 26 dias. Isso significa que as expectativas mais recentes são favoráveis para alta do que as anteriores. Quando o MACD menor que zero, nesse cenário a média de 12 dias é menor que a de 26, mostrando um panorama mais relacionado a uma situação de baixa. Então vemos aqui o exemplo, tá? Esse indicador abaixo o MACD. Tá? Então quando nós temos o cruzamento da média mais curta para cima da média mais longa, e onde aparece esse histograma aqui em verde, a situação é mais favorável para compra. Quando nós temos o cruzamento da média mais curta para cima da média mais longa e o histograma que vira para negativo, a nossa tendência, tá, é que haja uma posição mais favorável para venda. Veja aqui, né? Aqui deu bem para ver isso. O cruzamento da média mais curta para cima da média mais longa, o histograma virando para negativo e o ativo realmente refletiu toda essa queda aqui. Tá? Exemplo aí de Bradesco, PBDC4 no semanal. Então, como o sinal de compra é emitido? Né? É gerado sempre que o MACD cruza para cima a sua linha de sinalização, e de venda quando ele cruza para baixo a sua linha de sinalização. O cálculo do histograma do MACD é a diferença entre a curva MACD e a curva sinal. Então, quando as curvas se encontram, o histograma é zero. Quando a curva MACD está acima da curva de sinal, ele é formado por barras positivas. E quando as curvas se invertem, ele é formado por barras negativas. Então, a fórmula do histograma é MACD menos sinal. Outro indicador aí relacionado ao volume, o ABV, On Balance Volume. Então, ele serve para medir a força da tendência, identificar possíveis reversões e sinalizar o surgimento de uma nova tendência. Para a gente medir a pressão compradora e a pressão vendedora em um determinado ativo,
o OBV costuma não, ele soma o volume negociado nos períodos de alta e vai subtrair o volume negociado nos períodos de baixa. Isso vai resultar no saldo de volume, nome como é chamado no Brasil, OBV. O volume negociado em determinado período é somado quando o fechamento é superior à abertura, ou subtraído quando o fechamento é menor que a abertura. Então, se ocorreu alta no período, ou seja, o preço de fechamento foi maior que o preço de abertura, qual vai ser a fórmula do OBV? O OBV atual vai ser o OBV anterior mais o volume do último período. Já se ocorreu uma baixa, ou seja, o preço de fechamento foi menor do que o preço de abertura, a fórmula do OBV vai ser OBV anterior menos o volume do último período. E se não houve alterações, o preço de fechamento é igual ao preço de abertura, o OBV vai continuar igual ao OBV anterior. Então temos um exemplo aqui, tá? Do OBV, essa linha aqui abaixo em laranja. Veja que em determinadas situações o OBV já começa a dar um sinal para a gente de que a pressão vendedora é enorme, tá? Se eu desenhar aqui para vocês, ó, fica bem claro. Uma linha de suporte aqui, ó, tá? Com esses fundos aqui, fundo, tem um fundinho mais alto aqui. O que aconteceu? O OBV já rompeu para baixo esse suporte. O que isso significa? Que provavelmente, ó, veja que no ativo ainda não houve o rompimento, ele está testando essa região aqui, concorda? Mas pode sinalizar que provavelmente o ativo vai fazer um movimento baixista, tá? Então a gente usa essas divergências aqui também, rompimentos de suporte, rompimentos de resistência no OBV para identificar, antecipar possíveis tendências no preço. Então é muito importante também a utilização desse parâmetro do OBV quando você fica na dúvida, né? Se o ativo vai corrigir, se já perdeu o suporte ou se já rompeu resistência, a gente pode utilizar o OBV para fazer essa análise, bem importante. Em 1963, Joe Granville, o criador do OBV, ele concluiu que as variações no volume procediam dos grandes movimentos no preço. Então ele resolveu criar esse próprio indicador para medir essa relação, o OBV. Então ele aumenta sempre que o volume nos períodos de alta ultrapassa o volume nos dias de baixa e vice-versa. Então quando o OBV aumenta, indica que há um volume maior positivo. Então ele pode fazer os preços aumentarem. O OBV diminui a indicação de um maior volume negativo, que pode fazer os preços caírem. Uma dica importante é que temos que notar que o saldo de volume é sempre o valor relativo e a direção em que ele está se movendo. O valor absoluto não é relevante. Para utilizar o OBV, então, nas nossas análises, é muito importante que a gente primeiramente defina a tendência atual do indicador, para então começar a buscar algum dos dois tipos de sinais que podem ser dados. Uma divergência, quando a tendência do OBV não está de acordo com a tendência do preço da ação, ou seja, como eu falei para vocês, a gente tem alta em um, baixa em outro, baixa em um, em alta em outro, ou seja, tem um sinal de divergência, assim como nós vimos no MACD, ou para confirmação de tendências, quando rompido suporte ou resistência nos valores de OBV e o ativo ainda não refletiu aquilo. Então, como eu mostrei aqui, né? Veja só a queda no OBV, o rompimento convincente que houve. Então, provavelmente essa barra deixada aqui no ativo IBR3, que ainda não conseguiu vencer essa região de suporte, conseguiu romper, provavelmente vai romper. O OBV indica isso daqui, tá? Então a gente pode antecipar a entrada num trade short nesse caso. Então veja aí, sinais de divergência. Então divergências de alta ou baixa entre a linha do preço e a do OBV sinalizam uma possível reversão na tendência atual. Uma divergência de baixa ocorre quando os preços movem-se para baixo, enquanto o OBV não acompanha a queda da mesma maneira, ou quando o preço
atinge uma nova mínima e o OBV não. Então a gente tem um sinal de divergência aí, tá? Uma divergência de baixa. Perceba no gráfico do YouTube 4 como foi a tendência de baixa no preço, como a tendência de baixa no preço foi muito mais acentuada do que a tendência de baixa no OBV. Aqui, ó, tendência gritante aqui de baixa no YouTube. E no OBV foi uma queda bem discreta. Esse cenário é um caso onde o investidor deve desconfiar da força da tendência atual e estar preparado para uma reversão, como de fato ocorreu. O que aconteceu? Houve essa queda gritante aqui de YouTube 4, o OBV não caiu muito, significa o quê? Uma possível divergência altista, e foi o que aconteceu. Rompeu esse canal aqui de baixo e começou uma tendência forte de alta, voltando inclusive para cima do patamar anterior. Tá? Então aqui fica bem claro nesse exemplo. O OBV caindo discretamente enquanto o preço caiu forte, caiu convincentemente. Então uma divergência altista. Podemos usar também o OBV para confirmação de tendências. Então podemos confirmar novas tendências por meio de rompimentos de suporte e resistência. No gráfico aí de Ambev podemos ver um exemplo muito interessante de um sinal de venda. Então veja que o ativo estava negociando aqui no patamar de 80, tinha um suporte aqui, podemos dizer aqui, esse fundinho, tá? Fica bem visível aqui no gráfico. O ativo aqui não rompeu, tá? Veja que ele deixou uma sombra inferior, inclusive mostrou uma recuperação. Mas o OBV já estava perdendo e fazendo novos fundos aqui. Então o OBV já estava adiantando a queda que realmente se confirmou mais para frente. Então, período 1, rompimento do suporte pelo OBV, confirmado pela tendência de baixo, perdeu o suporte no OBV. No 2, período 2, formação de possível candlestick martelo, que sinaliza uma possível reversão de alta. Então, deixou esse martelinho aqui. No terceiro, ele não confirmou o martelo, né? E apontou para baixo e confirmou a tendência. Então, nós podemos usar bem o OBV para antecipar uma entrada. É uma ferramenta muito interessante para fazer esse tipo de trade, justamente porque você está antecipando. Se der errado, o seu stop não vai ficar tão longo, tá? E se der certo, você vai antecipar o preço. Quando todo mundo esperava primeiro o rompimento para poder entrar na ponta vendedora, você já antecipou e surfou um pedaço desse movimento, que outros traders não. Outro indicador, o estocástico. Então existem 3 versões do oscilador estocástico disponíveis: a rápida, a lenta e a completa, sendo que a última é a mais comum na análise técnica. A versão rápida é a tradicionalmente elaborada por George Lane e caracteriza-se por um percentual K muito oscilatório. No lento, ele é suavizado por sua média móvel de 3. Assim, o K do lento é o D do rápido, tá? Então ele é caracterizado por esse período K e período D. No lento, o período D, então suaviza ainda mais o indicador. No completo, tudo é configurado, o investidor pode deixar o set que preferir, podendo escolher o período de cálculo para o período K, a suavização através do período K lento e o período do D, como vemos a seguir. Então tem um exemplo de indicador estocástico, onde você configura o período K lento, o período D, de acordo com o que você necessita. E existem 2 indicações básicas para se identificar uma oportunidade de compra e venda utilizando o estocástico. Primeiramente, temos o cruzamento das linhas K e D. Se a linha K cruzar para cima a linha D, nós temos em geral um call de compra. Por outro lado, se a K cruzar para baixo a linha D, temos um sinal de venda. E outro recurso que nós temos que observar seria o comportamento da K em relação ao nível de 50 pontos no oscilador estocástico. Em geral, quando a linha K cruza acima dos 50, é um sinal de compra. Alternativamente, quando o K cruza para baixo dos 50, pode-se configurar uma oportunidade de venda. Então, um exemplo aqui, tá? Veja o cruzamento, o nível 50, o cruzamento para cima, conforme especificado aqui, a linha K cruzando para cima da D, tá?
ou seja, temos um call de compra. Então, e depende muito do cenário onde você utilizar o suavizador, onde você utiliza diferentes períodos de acordo com o papel. Mas basicamente a configuração padrão, conforme determinada aqui, seriam 15 períodos para o K, 1 período para o lento e o suavizador aqui de 5 períodos no período D. Outro ponto do oscilador estocástico é que ele é desenvolvido para mostrar a relação entre o preço de fechamento de uma ação e suas máximas e mínimas durante certo período de tempo. Ele é muito utilizado para tentar prever os movimentos nos preços de mercado, seguindo o pensamento do seu criador, que foi George Lane, que falava que o indicador do oscilador estocástico não segue tendência de preço, volume ou qualquer coisa assim. Ele segue a velocidade do momento do preço. E, como regra, os movimentos no momento mudam antes do preço. Então, esse era a base da criação do estocástico pelo George Lane. Até hoje, esse indicador é usado para tentar definir as direções do preço, além de antever padrões de alta e de baixa para se identificar reversões e rompimentos. Por conta de ter escala limitada, esse oscilador também é utilizado para mapear níveis de sobrecompra e sobrevenda, assim como a gente viu no IFR. Então tem uma fórmula, o período K ele é o preço de fechamento menos a menor mínima dividido pela maior alta menos a menor mínima vezes 100. E o D, média móvel de simples de 3 dias do percentual K, do período K. Geralmente o padrão é utilizar um período de 14 dias para computar as máximas e mínimas na conta, mas a gente pode configurar de acordo com o que a gente precisa, de acordo com o que a gente deseja. Outro indicador interessante é a nuvem de Shimoku. Esse indicador ele foi criado em 1930 por um jornalista japonês chamado Goichi Osada. Esse estudo é utilizado para ilustrar o rumo dos preços e o momento de negociar. Eles nos trazem importantes informações sobre o papel, como tendência, os níveis de suporte e resistência, sinais de compra e venda e a força desses sinais. Então nós temos, primeiro, as linhas Tenkan 100, que vai estar representada em azul, Kijun 100, marrom, que são como duas médias móveis. A primeira seria como uma média móvel de curto e a segunda como uma média móvel de longo prazo. Mas são médias calculadas de uma forma diferente. Então, para a gente chegar na linha azul, a Tenkan 100, que é a linha de conversão, a fórmula é maior máxima mais maior mínima dividida por 2 dos últimos 9 pregões. A Kijun 100, que é a linha base, é maior máxima mais maior mínima dividida por 2 dos últimos 26 pregões. Então, por elas funcionarem como médias móveis, o cruzamento dessas linhas elas dão ponto de entrada e saída. O sinal de compra é dado quando a linha azul, a Tenkan 100, cruza a linha marrom, que é o 100, de baixo para cima. E o sinal de venda quando acontece o inverso. Temos também a linha lilás aqui, a Chikou Span, que é a expansão retardada, que ela representa o valor de fechamento plotado de 26 períodos para trás. Então é uma forma de a gente visualizar e comparar os preços no período passado. Se a linha Chikou Span, que é essa que nós estamos falando em lilás, está acima do preço do período anterior, significa que o preço está em trajetória de alta. E quando a linha Chikou Span está abaixo do preço anterior, significa que ele está em trajetória de queda. Então veja aqui um exemplo com todas essas linhas, tá? Então a Tenkan 100, a Kijun 100 e a linha que a gente acabou de falar, a Chikou Span, que mostra a tendência do ativo. Veja que a lilás acompanhando a tendência de alta e a região de resistência que é formada pelas linhas A e B. Então, quando ela está verde, tá? A linha verde está acima dessa vermelha, ela cria essa nuvem, essa barreira de proteção, esse suporte, tá? Que quando perdido, muda a tendência. Então, nós temos esses 5 indicadores.
no qual nós já tratamos os 3 primeiros, o azul, que é o Tekken-sen, o marrom, Kijun-sen, e o lilás, que é o Shiko-span, que é a expansão retardada. Temos ainda esses outros dois, o vermelho, que é o Sekou-span, e o verde Sekou-span B, e o verde, o span A. E aqui ele explica, tá? A nuvem é formada por 2 linhas que servem como suporte à resistência, como mostrei para vocês. Quando ela está estreita, significa que a volatilidade está pequena. Quando ela está mais grossa, significa que há uma volatilidade maior no papel. E, além disso, a nuvem indica a tendência do papel. Quando a cotação está acima da nuvem, a tendência é de alta, sendo que essa tendência é reforçada quando a nuvem é verde, ou seja, o Sekou-span A fica acima da Sekou-span B. Então, vamos voltar aqui nesse exemplo. Olha só, a nuvem verde, a Sekou-span A verde acima da vermelha. Então, está formando uma tendência de alta aqui no papel e mostra que a tendência continua sendo de alta. Quando ocorre o inverso, quando a cotação está para baixo da nuvem, a tendência é de baixa, sendo que essa tendência é reforçada quando a nuvem é vermelha, ou seja, o span B fica acima da span A, que é o que aconteceu aqui nesse pequeno período. Ele virou para baixo, não confirmou, tá? Porque ele fez apenas uma correção aqui e logo já voltou a nuvem verde novamente. A tendência indefinida, quando a nuvem é estreita e a cotação está trabalhando muito próxima da nuvem. Tá? Então, se está numa tendência indefinida, o preço vai ficar muito próximo à nuvem. Se a gente olhar aqui nesse exemplo, como a tendência estava bem clara de alta, veja, né, que poucos momentos o preço trabalhou próximo da nuvem. Geralmente ficou mais afastado, tá? Inclusive aqui que virou para a tendência de baixa e depois quando virou para forte tendência de alta, veja que se afastou bem da nuvem, né? Então aqui nós temos as fórmulas desses 2 últimos indicadores, o Sekou-span A, que é chamado AP-Kumo, tá? Tem a fórmula das linhas Tekken-sen mais Kijun-sen dividido por 2 deslocados 26 períodos para frente, e a fórmula do Sekou-span B, que é a Dao-Kumo, maior máxima mais maior mínima dividido por 2 dos últimos 52 pregões deslocados 26 períodos para frente. Dá uma observação aqui que esse deslocamento das linhas para frente facilita a visualização dos níveis futuros de suporte e resistências. Então aqui nós temos um print, tá, de quando você insere esse indicador na sua ferramenta de análise gráfica. Então nós temos o períodos da linha de conversão, períodos da linha base, 2 períodos de intervalo de atraso e deslocamento. Então, essa é a configuração padrão, tá? Então, analisando tudo que a gente falou, considerando o que foi dito, uma situação ideal para a compra ocorreria quando a cotação atual está acima da nuvem, a nuvem é verde, o Chikou-span é maior do que a cotação real no gráfico de preços e o Tekken-sen cruza de baixo para cima o Kijun-sen. E uma situação ideal para a venda ocorreria quando a cotação está abaixo da nuvem, a nuvem é vermelha, o Chikou-span é menor que a cotação real no gráfico de preços e o Tekken-sen cruza de cima para baixo o Kijun-sen. Então, esse indicador pode ser utilizado com os períodos 7, 22 e 44, ao invés desse padrão 9, 26 e 52, tá?